Cumprimentamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos diante das lições que tratam sobre a história da igreja e a sua relação com a vida cristã prática. Lembrando que a nossa revista é uma publicação trimestral do editorial da nossa convenção, que está sob a responsabilidade do Seminário Teológico Batista Gilgal. Nós estamos diante da lição número 6 e vamos estudar sobre a igreja imperial e seus contrastes com a igreja primitiva. Importante dizer, meus irmãos, que a igreja, recapitulando aquilo que já foi abordado, ela surgiu justamente de uma declaração de Cristo, lá em Mateus 16, 18, quando ele fala: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Atos 2, a igreja vem à existência de fato com o derramamento do Espírito Santo e começa ali todo um processo da igreja, no início da sua história, ela sendo consolidada como o povo de Deus escolhido para esta dispensação, que é a dispensação da graça, e a igreja passa então a ser um instrumento usado por Deus para que então a mensagem de salvação, as boas novas do Evangelho, pudessem ser compartilhadas então com todas as pessoas. A igreja começou um processo de expansão, alcançando o território todo de Israel e indo para outras partes também. As viagens missionárias de Paulo foram determinantes para que o Evangelho chegasse em outros lugares, adentrasse a Europa, e nós vemos que a maneira como a igreja primitiva vivia, de acordo com o texto bíblico, o modus vivendi da igreja primitiva, é muito peculiar. E podemos destacar muitas coisas acerca, então, desta maneira de viver da igreja primitiva ou igreja originária. Nós podemos ver que o Espírito Santo começou a agir através da igreja, para que, através dela, a mensagem fosse confirmada. Pessoas fossem, então, mediante a ação do Espírito Santo de Deus, começassem a ser convencidas do pecado, da justiça, do juízo, promessas feitas por Jesus que quando ele retornasse para o Pai, o Consolador seria enviado, ou seja, o Espírito Santo de Deus faria parte desta realidade agora do povo de Deus da igreja. Então, o Espírito Santo começa a agir por ela, nela e também através dela. A missão do Espírito Santo em relação à igreja começou a agir por ela, respaldando a mensagem, ratificando esse testemunho pronunciado pela igreja, e também nela, o Espírito Santo agindo, batizando pessoas no Espírito Santo, concedendo dons, concedendo talentos, enfim, agindo na igreja e também através dela, confirmando a anunciação da mensagem com sinais, com maravilhas, pessoas sendo convertidas em grande número, fazendo parte então deste povo de Deus. Então, o modus vivendi da igreja está dentro dessa realidade espiritual proporcionada pela ação do Espírito Santo de Deus. Algumas características nós podemos relacionar em relação a esse modo de viver. Colhendo o ensejo, nós então reforçamos a necessidade dos alunos, professores, pastores, obreiros da seara do Senhor que se atenham à leitura atenta dos textos sugeridos, porque nos dá um vislumbre mais amplo daquilo que está sendo proposto na lição. Nós temos as leituras diárias e nós temos e destacamos aqui também o texto base, a leitura dominical, o próprio texto áureo. E o texto áureo desta lição é muito importante, nós vamos destacá-lo em seguida também. Mas esta era a realidade da igreja primitiva, vivendo sob a influência do Espírito Santo de Deus. Dentre tantas promessas que Jesus fez para a sua igreja, de que em meio às dificuldades ele a manteria firme,
a manteria em pé, o texto áureo, por exemplo, nos sugere isto e nos mostra com clareza o cuidado do Senhor nosso Deus para com a igreja, que nos fala assim o texto áureo: mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno, conforme 2 Tessalonicenses 3:3. Então, a realidade espiritual, este ambiente, esta atmosfera espiritual que a igreja vivia, estava nas suas reuniões. Nós temos os textos aqui que mostram que eles se reuniam nas casas. Não haviam templos construídos nesse período inicial da igreja. Os primeiros templos, conforme a história da igreja nos relata, surgiram depois do ano 313, já nesse período em que o cristianismo passa a viver uma outra realidade dentro do Império Romano, o império dominante naqueles dias. Mas, no começo, na origem, os cristãos se reuniam nas casas. Diferente da religião judaica, que possuía um majestoso templo onde eles praticavam a sua religião, ou seja, o judaísmo. Eles tinham o famoso e suntuoso templo em Jerusalém, templo este que foi reconstruído após o cativeiro na Babilônia por Zorobabel e que depois foi todo reformulado por Herodes, e o mesmo templo que os discípulos exaltaram diante de Jesus, que dizem: ó Senhor, admirados com o templo, com a suntuosidade, com toda a estrutura do templo, Jesus foi muito enfático quando disse assim: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E isto cumpriu-se no ano 70 depois de Cristo. Mas, comparando, o judaísmo tinha este suntuoso templo onde eles prestavam a sua prática religiosa, praticavam a sua religião, diferente dos cristãos que não tinham um templo onde realizar seus cultos, mas eram nas casas, onde eles viviam em comunhão, onde o Senhor confirmava a sua presença, abençoando o seu povo, abençoando a sua igreja. Então, reuniões nas casas caracterizavam, então, os cultos e a maneira como eles viviam, então, nesse princípio da história da igreja. Segundo lugar, liderança baseada em dons espirituais e também no serviço. Os primeiros líderes eclesiásticos não buscavam status nem poder. Vamos ver uma realidade diferente mais adiante, quando a igreja passou, então, ou seja, o cristianismo passou então a ser a religião principal, a religião estabelecida pelo Império Romano, reconhecidamente o cristianismo como a religião imperial, passando então a ser a igreja imperial. Vamos ver que os líderes não buscavam esse status, não buscavam esta notoriedade. Servos de Deus que tinham como missão principal servir ao Senhor, servir à igreja. Dons, talentos eram usados justamente para que a igreja fosse consolidada como o povo de Deus, como o povo escolhido por Deus para disseminar a mensagem do Evangelho. Não havia nenhum interesse maior a não ser este: promover o Evangelho de Cristo, a pregação da palavra de Deus. Num outro momento, meus irmãos, em terceiro lugar, começaram as perseguições, como já destacamos nas lições anteriores. A perseguição também foi uma marca que fez parte desse modo de viver da igreja primitiva. Apesar de toda essa perseguição em Jerusalém, no começo de sua história, os irmãos não se sentiram intimidados. Mesmo sendo dispersos, anunciavam a mensagem de Cristo por onde quer que fossem. Então, eles não se intimidaram com a perseguição. Começaram as hostilidades, alguns problemas internos surgiram também, mas todos superados graças à direção recebida do Espírito Santo de Deus, diretamente do Espírito Santo de Deus. Quando, por exemplo, a parte assistencial da igreja ficou um tanto deficitária, carente, e que houve a necessidade de se estabelecer o ministério diaconal na igreja,
Os apóstolos, eles foram muito decisivos neste momento e justamente manifestaram o propósito que eles tinham, que era permanecer na oração, no ministério da palavra, enquanto que os diáconos então serviriam a igreja naquele aspecto mais assistencial, na distribuição dos donativos, na assistência às pessoas carentes, necessitadas, enquanto que os apóstolos permaneceriam firmes no seu propósito inicial, que era a oração e o ministério da palavra. E diante disso, as perseguições começaram, as ameaças, mas os servos do Senhor não se intimidaram. Eles continuaram firmes, resolutos, e Deus abençoou esse trabalho. Muitas pessoas se convertiam, tocadas pelo testemunho, não apenas verbal, mas no exemplo deixado pelos nossos irmãos, que não se intimidaram, não deixaram de seguir a Cristo, mesmo diante das perseguições, mesmo diante das ameaças. Um exemplo que nós queremos destacar está lá em Atos, no capítulo 4, por exemplo. E esse texto ele é importante porque mostra a determinação dos servos do Senhor diante das ameaças. Na conclusão daquela oração, no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, nós vemos que a expressão usada neste modelo de oração, eu gostaria de lê-lo na íntegra, justamente para ficar bem marcado para nós a realidade que eles viviam ali. Os servos do Senhor, eles orando a Deus, reunidos na presença do Senhor, em Atos capítulo 4, verso 24, começa dizendo assim: E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes, e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se juntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo amor ou pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Esse texto, meus irmãos, mostra a hostilidade que começou a cercar o povo de Deus. A perseguição, a hostilidade, as ameaças. E o servo do Senhor mesmo, ele afirma que olha para as suas ameaças. E eles pediam que o Senhor concedesse para eles a coragem, a determinação para continuarem anunciando a palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar, ou seja, as maravilhas acompanharam a pregação da igreja primitiva. Esse era o seu modo de vida, um modo de vida mais simples, mas caracterizado pela fidelidade a Deus, pela submissão ao Senhor, reconhecendo sim que havia uma aversão, havia uma perseguição de fora para dentro da igreja. E eles pediam graça para Deus para que o seu modo de viver, o seu modus vivendi, não perdesse aquela característica inicial de uma vida de submissão a Deus, de comprometimento com o Senhor. Mas eles continuaram pregando, continuaram anunciando o Evangelho, mesmo diante das ameaças. E no final desta oração, a resposta veio dos céus, quando todos foram cheios do Espírito Santo. Então, essa é uma característica da igreja primitiva. A ação maravilhosa, majestosa, constante do Espírito Santo de Deus.
Esta era a realidade da igreja primitiva. Submissão a Deus, fazendo a vontade do Senhor, anunciando o Evangelho, anunciando a palavra pelo poder do Espírito Santo de Deus. Poder, quando lá na porta formosa do templo, no capítulo 3, quando aquele homem pedia esmolas, os servos do Senhor assim responderam: não temos prata nem ouro, mas em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Eles não tinham a influência, o poder e os recursos necessários para se promoverem diante da sociedade, mas a confirmação da pregação que os servos do Senhor anunciavam era com sinais, com maravilhas. Isto os credenciava como servos de Deus, num reconhecimento de uma vida comprometida com o Senhor. Então, essa é a característica principal da igreja, um ambiente totalmente permeado, cheio do Espírito Santo de Deus, e fazia com que a igreja anunciasse no poder do Espírito Santo. A teologia da igreja primitiva estava centrada na vida, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Esta era a mensagem pregada por eles. Anunciavam a Cristo, a sua vida, seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição. Isto caracterizava a pregação da igreja primitiva. Então, era o centro, era o cerne da teologia no começo da igreja, pois quanto à vida de Cristo estava o reconhecimento da encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, conforme João capítulo 1, versículos 1 e o versículo 14 falam: o Verbo que estava com Deus, este Verbo que tornou-se carne, este Verbo encarnou, ou seja, Cristo, nascido de mulher, assumindo a forma humana. Então, a vida de Cristo, então, estava na mensagem pregada pela igreja. Na sua própria morte estava também o único sacrifício que conseguiu satisfazer a justiça de Deus. Porque quando o Senhor disse, na promessa que enviaria o seu Espírito Santo e que ele convenceria do pecado, da justiça, do juízo, nós vemos que realmente o sacrifício feito por Jesus, e esta era a mensagem pregada pela igreja, foi o único sacrifício que conseguiu satisfazer a justiça divina. Todos os antigos sacrifícios da antiga aliança, do tempo da lei, sacrifícios que serviam como expiação para o pecado, todos eles foram insuficientes para, de fato, satisfazer a justiça divina. Tanto que sucessivos sacrifícios precisavam ser oferecidos na presença de Deus. Agora, quando Cristo morreu, satisfazendo a justiça de Deus, e quando o Senhor bradou lá no Gólgota, está consumado, ou seja, a conta, a dívida do ser humano com Deus agora está paga. Ali Jesus decretou, sim, um pagamento cabal pela salvação, pela redenção da humanidade. Ou seja, a raça humana que estava vendida sob o pecado, porque havia sucumbido diante do pecado, havia virado as costas para Deus. A palavra redenção significa comprar de novo. Então Cristo nos comprou novamente para Deus. E quando bradou está consumado, Cristo estava dizendo: agora a dívida está paga. E fazendo parte também da teologia da igreja primitiva, o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 5, verso 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A dívida estava paga e agora nós somos aceitos por Deus. Nós temos paz com Deus, nós que outrora, pelo pecado, estávamos na condição de inimigos de Deus, nós temos agora plena paz com Deus. Este ato soberano de Deus, de declarar justificados e aceito por Ele, graças ao sacrifício de Jesus, porque Cristo, conforme o texto da palavra de Deus, nos apresenta diante do Senhor santos,
irrepreensíveis e inculpáveis. Ele restaurou a comunhão com Deus. Esta era a tônica da mensagem pregada pela igreja primitiva, ou seja, nós agora temos paz com Deus mediante Jesus. Então, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus faziam parte da pregação da igreja primitiva, porque a ressurreição de Cristo simbolizava e significava, de fato, a vitória do Senhor Jesus Cristo sobre a morte. Quando Jesus revelou-se para João lá em Pátimos, ele mesmo disse: eu sou aquele que fui morto, mas agora estou vivo para sempre e tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. A vitória de Jesus decretada na sua ressurreição. Ele morreu em nosso lugar, ressuscitou para nos garantir, sim, a vitória plena. E nós, um dia, também venceremos plenamente a morte, que será o último inimigo a ser aniquilado, conforme disse Paulo aos Coríntios, o último inimigo a ser vencido, a ser derrotado será a morte. Então, mas Cristo já venceu a morte. Hoje nós tombamos, hoje nós morremos, mas graças a Deus pela gloriosa esperança que nós temos de um dia, por ocasião da volta do Senhor, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os que estiverem vivos serão transformados. Irmãos, todas essas promessas, tudo isso que a igreja primitiva anunciava, está fundamentada na vida, na morte, na ressurreição de Jesus. Esta era a mensagem pregada pela igreja. Um testemunho corroborado, confirmado pelo poder do Espírito Santo. Este era o segredo da igreja. E este deve ser o segredo para a igreja atual. Nós precisamos sim ser respaldados pela graça de Deus, pela inspiração, unção e presença do Espírito Santo no meio da igreja, para que a mensagem que nós pregamos, irmãos, possa realmente convencer as pessoas, não pela nossa retórica, não pela nossa oratória, até porque quem convence é o Espírito Santo. Não é por força, nem por violência que nós vamos conquistar as pessoas para Cristo, não, de forma alguma. Mas a mensagem que pregamos, ela verdadeiramente precisa ser confirmada pela unção, pela graça vinda do Espírito Santo de Deus, para que as pessoas sejam cativadas pela mensagem anunciada pela igreja. E este é o nosso desafio. Nosso modus vivendi precisa estar assemelhado ao que a igreja primitiva vivia, não querendo status social, não querendo poder ou influência, o que vai contrastar mais adiante com uma realidade diferente passada a ser vivida pela igreja na continuidade da sua história. Mas nosso parâmetro, irmão, seja este parâmetro bíblico da igreja primitiva, vivendo na sua simplicidade e na simplicidade do evangelho, para que nós possamos influenciar realmente este mundo que está mergulhado num caos espiritual, num caos moral, em tantas outras coisas que, na verdade, são reflexo justamente desta crise espiritual vivida pela humanidade, pelo distanciamento de Deus. As pessoas estavam escravizadas pelo pecado e influenciadas por tantas outras religiões apartadas da verdade, da palavra de Deus, mas a pregação anunciada pela igreja primitiva, ela realmente era uma pregação que cativava as pessoas, e as pessoas se voltavam para o Senhor nosso Deus num propósito renovado de seguirem a Cristo verdadeiramente. Irmãos, é desta forma que a igreja atual vai influenciar esta sociedade, como sal da terra, como luz do mundo, brilhando, anunciando, pregando, vivendo o evangelho genuíno, o evangelho proposto pelo Senhor na sua palavra, um evangelho que ainda transforma, que ainda redime, que ainda muda as pessoas para uma vida conforme a vontade de Deus. Os homens seguem o seu próprio caminho, achando que são, de fato,
donos do seu destino, e de fato são, no sentido assim de que o destino das pessoas está intimamente ligado às suas decisões, mas a melhor decisão, de fato, é seguir a Cristo, e a igreja precisa promover isso através da pregação, para que as pessoas possam parar, refletir para onde estão indo sem Deus e para onde irão, abraçando a fé, abraçando esta vida proposta por Cristo. Nós precisamos verdadeiramente, no nosso modo de viver, nos assemelhar à igreja primitiva que vivia dentro dos parâmetros que o Senhor mesmo estabeleceu. Agora chegamos no momento em que a igreja, depois de tanta perseguição, depois de tanta hostilidade, a igreja ela passou então a uma posição de privilégio em relação ao império. Neste período então de transição, quando a igreja cristã deixou de ser considerada uma religião marginalizada, desprezada pelo império e alvo de perseguição atroz, ela passou a ser a religião oficial do império, ou seja, o cristianismo. A igreja mudou o seu status e agora ela passou então a ser a religião oficial, o cristianismo como religião oficial. Os cristãos precisavam reunir-se em segredo, porque o culto era proibido. Então, daquele período todo de perseguição, em que eles precisavam se esconder, e chegou num momento da história da igreja que as catacumbas de Roma, que eram sepulcros que foram construídos em Roma, eles também passaram a ser lugar de culto, às escondidas. Inclusive, muitas expressões estão ali escritas, nome de cristãos que foram, então, destacados durante a sua vida, estão lá registrados nomes, frases, enfim, nas catacumbas de Roma, que são cemitérios subterrâneos na cidade. Mas ali, meus amados irmãos, eles estavam então muitas vezes reunidos para cultuarem a Deus, às escondidas, porque ser cristão era sinônimo de perseguição, de hostilidade e de martírio. Mas com a conversão de Constantino, ali por volta do ano 312, 313 depois de Cristo, quando ele, numa das suas guerras, viu um sinal que indicava que ele precisava, então, adotar a cruz como símbolo do seu exército, ele foi vencedor naquela batalha. E a partir dali, a igreja deixou de ser perseguida. Mais adiante, sim, foi decretado como a religião oficial do império, mas já nos dias de Constantino, as perseguições, elas acabaram. Então, nós vemos que a vitória de Constantino, ela determinou isto, e chegava ao fim o período de perseguições contra os cristãos, com o Edito de Milão em 313 depois de Cristo. Então foi-lhes garantida a liberdade religiosa. Constantino tomou medidas favoráveis aos cristãos, como por exemplo, a devolução de terras, outrora confiscadas, financiamento de obras, tudo para beneficiar os cristãos. Embora esse Edito de Milão tivesse favorecido a religião cristã, somente através do Edito de Tessalônica, em 380, é que o cristianismo passou a ser a religião oficial do império. Então agora, uma religião que outrora era perseguida, hostilizada, desprezada, martirizada, tomou um novo rumo. Passou a ser a religião oficial. E isso começou a descaracterizar a igreja. Isso começou a fazer com que a igreja deixasse aquele modus vivendi de outrora da igreja primitiva. Os bispos passaram a ter
então status político e surgem neste período grandes catedrais. Os concílios da igreja, que eram reuniões que tinham como objetivo conciliar as posições divergentes, passaram a definir suas doutrinas oficiais. E também a fé cristã chegou ao status de institucionalizada, com reconhecimento legal e com o estabelecimento de uma hierarquia diretiva. Continuando então nessa nova realidade da igreja institucionalizada, nós vamos ver que começaram a ter consequências espirituais de conflitos internos. Então, houve um distanciamento daquela condição inicial da igreja, que na sua simplicidade e no seu alto grau de espiritualidade, mediante a ação do poder de Deus, agora, na igreja imperial, na religião oficial do império, nós vamos ver que houve um total distanciamento. O poder de Deus agia de forma muito incisiva, muito real na igreja primitiva. Tanto que Pedro, lá em Atos 3, ordenou para aquele homem que estava ali pedindo esmolas e disse: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aquele homem foi curado da sua condição física. Porque, embora não tendo prata ou ouro, eles tinham a ação do Espírito Santo de Deus. Agora a igreja, que tinha poder, influência e riquezas, vejam que eles foram perdendo, digamos, esta atuação do poder de Deus. Vejamos aqui o autor de um comentário, ele diz assim: todos queriam ser membros da igreja e quase todos eram aceitos. Tanto bons como os maus, os que buscavam a Deus e os hipócritas buscando vantagens, todos se apressavam em ingressar na comunhão. Homens mundanos, ambiciosos e sem escrúpulos, todos desejavam postos na igreja, para assim obter influência social e política. O nível moral do cristianismo no poder era muito mais baixo do que aquele que distinguia os cristãos nos tempos da perseguição. Uma mudança total de realidade. Quaisquer pessoas eram aceitas na igreja. Não que não pudessem ser antes, mas a diferença em relação ao que acontecia na igreja primitiva, as pessoas, elas passavam por um processo de conversão e de mudança. Tanto que o apóstolo Paulo, ele afirma que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, conforme 2 Coríntios 5,17. Mas agora, nesta nova realidade, as pessoas vinham para a igreja porque era status, era como se fosse uma moda da época ser cristão para desfrutar de privilégios, mas as pessoas não almejavam uma mudança de vida, elas queriam posição, elas queriam status, elas queriam ocupar, quem sabe, algum cargo importante e não abandonavam as velhas práticas. Muitos ditos pagãos vieram para a igreja não abandonando as suas práticas religiosas do paganismo, e isto começou a contaminar a igreja, que foi perdendo a sua pureza, foi perdendo a sua santidade. Mas em meio a esta realidade, irmãos, Deus sempre teve um povo fiel, um povo remanescente, que perseverou na sã doutrina, que perseverou verdadeiramente em seguir o compromisso real com Deus, de uma vida nova, de uma vida dentro dos parâmetros da santidade que Deus estabeleceu, enquanto a igreja institucional, reconhecida pelo império, ela foi apostatando da fé e foi abrindo as portas para vários movimentos religiosos que fizeram parte então da igreja, mas Deus sempre teve em paralelo um povo fiel.
Então, em meio à realidade que hoje nós vivemos, nós devemos realmente fazer parte desta igreja que está verdadeiramente comprometida com o Senhor. E nós, com isso, nós vamos ver que também nesse período, a fé passou a ser mediada por autoridades e rituais meramente formais. Surgiram neste momento diferenças doutrinárias e práticas religiosas que contribuíram para o surgimento de heresias, como se já não bastassem as heresias desde os tempos apostólicos, outras começaram a fazer parte da igreja. Agora, no quarto ponto da lição, nós vamos ver algumas lições que nós devemos então tirar desse período de transição da igreja primitiva para a igreja imperial. O que resta para nós, irmãos? Primeiramente, afastar-se de influências externas. A igreja precisa ter a sua dependência no Senhor, evitando que movimentos alheios aos seus propósitos interfiram. A igreja precisa ser, de fato, influenciada sempre pelo Senhor. Não num evangelho diferente, não num evangelho que é apartado da verdade bíblica, não. A igreja precisa manter-se firme e fiel no propósito. E o apóstolo Paulo mesmo disse, se alguém vier, mesmo que um anjo dos céus, com outro evangelho, seja isso, então, anátema, conforme ele registrou em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Então a igreja precisa manter-se pura, longe de influências externas que comprometam a sua pureza, a sua santidade, o seu compromisso com Deus. Segundo lugar, valorizar o conhecimento bíblico e teológico entre os seus membros, promover ações para aprimoramento dos seus líderes, para que o seu quadro de cooperadores esteja melhor preparado para cumprir a missão da igreja. Irmãos, nós precisamos manter em nosso meio, sim, um ensino realmente arraigado na palavra. Uma teologia que venha estar atrelada à palavra de Deus, não uma teologia apartada das verdades bíblicas, como lamentavelmente nós observamos que há muitas formas de teologia e muitas delas apartadas da palavra de Deus, mas nós precisamos estar enraizados na palavra, fundamentados na palavra. Nós precisamos promover ações na igreja que melhor preparem os cooperadores, sejam eles leigos, sejam pastores e obreiros reconhecidos pela Igreja do Senhor. Todos precisamos de lideranças devidamente preparadas, melhor qualificadas na palavra, para que assim a igreja também ela possa experimentar um crescimento numérico, qualitativo, para que a igreja mantenha o seu padrão espiritual. Nós precisamos disso, irmãos. Valorizar este conhecimento bíblico e teológico, voltado para as verdades contidas na palavra de Deus. E por último, apesar dos avanços em diferentes áreas, é um desafio manter viva a chama do evangelho puro e simples. Então nós não podemos deixar esta simplicidade que há no evangelho. A pregação do evangelho precisa ser feita pela igreja e é fundamentados na palavra, anunciando a Cristo verdadeiramente, irmãos. Porque o que realmente determinou, então, um afastamento da igreja imperial dos seus valores lá no começo da fé cristã foi justamente a ambição pelo poder, pela influência e justamente por abrir mão de princípios fundamentais contidos na palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude e que possamos manter viva esta chama gloriosa do Espírito Santo de Deus e que não venhamos de modo algum deixar de manter sempre fundamentado na palavra a nossa regra
de fé e prática cristã. Oremos ao Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, para que possamos manter sempre viva esta chama em nosso coração. Fundamentados na palavra, orientados por ela, Senhor, comprometidos verdadeiramente com este evangelho puro e simples que o Senhor propôs para nós. Mas, Senhor, o evangelho são as boas novas de salvação e é isso que a igreja precisa manter e anunciar. Dá-nos da Tua graça, em nome de Jesus. Amém.